Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Om Ya Devi Stuyate Nityam Vibhudair Veda Paragaihi Same Vasatu Jihwagre Brahmarupa Saraswati. Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupeni Vidyarambham Karishyami Siddher Bhavatu Me Sada. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunatu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Então a gente está no capítulo 9 e esse capítulo ele está fazendo o desdobramento do significado de Ishvara Swarupa. Os primeiros capítulos que a gente viu, eu estava falando antes, os primeiros capítulos, Krishna estava ensinando para Arjuna Jiva Swarupam, a natureza do indivíduo. Foram os primeiros 3 capítulos, 4, aliás. A natureza do Jiva. Qual é a natureza do indivíduo? E agora, na parte mais central, do capítulo 9 ao capítulo 12, Krishna está fazendo o desdobramento qual é a natureza de Ishvara, desse Jagat. Tá? Qual é a natureza, qual é a substância, qual é a realidade do Jagat. Ele falou no começo a realidade do Jiva. Então, esse é o foco do capítulo 9. Tá? Qual é a natureza desse Jagat, desse universo. E aí eu vou ler o verso 4 e 5 hoje. Tá? Então, verso 4. Maya tatamidam sarvam jagadaivyaktamurtina matsthani sarvabhutani nachaham teshvavasthitaha. De novo. Maya tatamidam sarvam jagadaivyaktamurtina matsthani sarvabhutani nachaham teshavasthitaha. Então ele fala aqui, Krishna, ele está falando como Brahman. Então ele fala, todo esse universo, todo esse Jagat, Jagada, todo esse Jagat que significa tudo aquilo que nasce e tudo aquilo que morre, Jagat significa Jayate Gacchati. Então, aquilo que nasce, surge, e aquilo que morre, que vai embora. Né? Então, porque tudo que nasce está sempre mudando, sempre deteriorando, vai ter um determinado tempo e depois se é destruído. Some, morre. Jagat. Então, ele diz, todo esse universo, todo esse Jagat, ele é permeado por mim. Todo esse universo, tatam. Tam significa isso. Tam significa permeia, aquilo que é permeado. Então ele diz, Maya. Nesse verso, Maya significa por mim. Então, por mim, todo esse universo, sarvam, absolutamente tudo, conhecido, desconhecido, todos os seres, todos os elementos, Akasha, Vayuhu, Agni, Apaha, Prithvi, 5 elementos, sutil, grosseiros,
todos os seres que vêm desses elementos, tudo que existe nesse universo, sarvam significa isso, tudo, absolutamente tudo, imediatamente. Jagadavyakta Murtina. Murti significa, que ele fala Murtina, Murti significa aquilo que é uma forma. Murti pode ser também, não somente forma, mas também a verdade daquela coisa, tá? A verdade, Murti. E ele fala Avyakta Murtina. Então, na verdade, ele quer dizer qual é a verdade daquilo que é avyaktaha, aquilo que não pode ser objetificado. Avyaktaha significa isso, aquilo que não pode ser objetificado, porque na verdade é o sujeito, aquele que sou eu. Eu não posso ser objetificado, porque eu sou o único sujeito. Eu sou aquele que dou existência a todos os objetos, mas eu não posso ser objetificado. Eu sou avyaktaha. Então, essa forma que não tem forma, então é a verdade, aquilo que é a verdade de tudo, mas não pode ser objetificado. Esse sou eu. E por mim, esse que não pode ser objetificado, tudo mais é permeado. Ou seja, eu permeio todo o universo. Aquilo que não tem forma, não tem bordas, e tudo permeia, assim como o espaço. Aqui o espaço não tem forma, o espaço, ele permeia todo o universo, sem partes e indivisível. Avyaktaha. Isso significa avyaktaha, aquilo que não pode ser objetificado e aquilo que permeia todo o universo. Então, a primeira frase ele diz isso. Eu sou, por mim, todo o universo é permeado. Aí ele diz, Matstani sarva bhutani nachaham teshvastitaha. Então ele fala, bhutani são os bhutas, que significa todos os seres, todos os elementos. Bhutams, todos os elementos de onde todos os seres surgem. Os elementos sutis, como eu falei, água, ar, fogo, terra e espaço. Então, desses elementos, todos os seres surgem. E todos esses seres, eles existem matstani. Stani eles têm a sua existência em mim. Eles existem em mim. Todos os seres que existem no universo, todas as coisas, todos os objetos, eles existem em mim. Aí vem a questão que o Vedanta vai fazer uma reorientação, ele muda a maneira como você olha para a existência. Porque como que a gente olha ordinariamente para a existência? Eu falo assim, esse vasinho existe, esse pote existe, esse computador existe. Então, a maneira ordinária, mundana de olhar para a existência é como se a existência fosse um adjetivo. A existência ela fosse um atributo daquele objeto. Aquele objeto existe. Né? Então, da mesma forma como eu falo assim para você, né? Normalmente eu posso falar essa corrente de ouro. Corrente de ouro. Na verdade, eu estou falando que o ouro, se eu for olhar na minha linguística, eu estou falando que o ouro é o adjetivo da corrente, é uma corrente de ouro. Essa é a maneira, a visão comum, né? A visão normal do ser humano.
Ele vê a existência como sendo um adjetivo, a existência como sendo um atributo. E aí ele a noção é que a existência, ela tem um determinado tempo e depois não existência. Então esse pote, ele existe e depois de um tempo esse pote não existe. Essa é a visão de existência. Tá? Então, o que o Vedanta faz? Ele faz uma mudança radical. Ele primeiro rejeita, ele mostra, né, e rejeita essa visão da existência como sendo um atributo, a existência como sendo um adjetivo dos objetos. Então, ele rejeita essa visão, ou seja, destruindo com um argumento em que faz você compreender e mudar a sua maneira de olhar para o universo, para você. Então ele faz uma reorientação na sua visão, no seu entendimento. E o que ele diz? Que existência não é um adjetivo, existência não é um atributo, existência é o substantivo. Existência é o substantivo e todos os objetos e todas as coisas são os atributos. São os atributos. Assim como, se você olhar mais cuidadosamente para essa corrente, não é uma corrente de ouro, é ouro na forma de corrente. Da mesma maneira, faz a pessoa que se expõe ao Vedanta olhar para esse mundo que existência é o substantivo. E todos os nomes e formas são atributos da existência. Todos os nomes e formas não são nada mais do que pura existência numa outra forma. Da mesma maneira que a corrente é puro ouro, forma de corrente, mas nada mais é do que ouro. Todo o universo nada mais é do que existência, pura existência, que é Sat, que é Chit, existência que é consciência e que é ilimitada. Ananda, Sat, existência, que é Chit, consciência, e que é Ananda, absolutamente plena e completa, e que permeia todo o universo, dando existência a todos os nomes e formas que são atributos de Satchit Ananda. É a única coisa que existe. Então, nesse verso, Krishna está falando para Arjuna, Matstani Sarva Bhutani. Bhutani, todos os seres, todas as coisas, todos os elementos, de todos os lokas, todos os campos de experiências, todos eles existem em mim. Eles são os meus atributos. Aí ele diz, Nachaham aham teshvastitaha. E eu, aham, ele está falando para Arjuna, aham, eu não existo neles. Ele quer dizer, eu não dependo deles para existir. Eles existem em mim, mas eu não existo neles. Aí começa tem muitas pessoas que elas leem, né, pegam os livros da Gita e tudo mais, aí elas falam, a Gita é cheia de paradoxos e contradições, cheia de contradições, porque a vida é uma contradição. Aí começam as filosofias, né? Porque não existe uma análise, um desdobramento com pramana, com um meio de conhecimento, sampradaya, porque aí é que entra.
Por que que Krishna está dizendo, tudo existe em mim, mas eu não existo neles? Porque eu existo independentemente. Da mesma forma que eu posso dizer que a corrente existe no ouro, mas o ouro não existe na corrente. Então ele está dizendo, Nachaham tesho vastitaha. Mas eu não tenho a minha existência nos objetos. A minha existência não depende de todos os bhutanis. Eu sou independente. Eu existo independente. E dou existência a todo esse universo. Da mesma forma que se eu olhar para a água e o oceano e as ondas, todas as ondas e o oceano existem na água. A água sustenta todas as ondas e os oceanos. Mas a água não existe no oceano e na onda, porque ela tem uma existência independente. Independente. Então, ele, no próximo verso, ele fala mais um verso que causa várias confusões, como se Krishna estivesse falando coisas com contradição. E é claro que ele não vai falar nada que contradiz o que ele já está ensinando. Então ele só coloca pontos de vista diferentes, onde que você vai colocar o seu ponto de vista. Se você está falando sobre o ponto de vista empírico da realidade empírica, que é só a realidade experiencial, ou se você está falando da realidade absoluta. Tá? Então ele fala no próximo verso, que é o verso 5, ele diz para Arjuna: Nachamastani bhutani pashyame yogamaishwaram bhuta brinna cha bhautastho mamatma bhuta bhavanaha. De novo. Nachamastani bhutani pashyame yogamaishwaram bhuta brinna cha bhutastho mamatma bhuta bhavanaha. Então, nesse verso, Krishna vai fazer ainda uma outra afirmação que causa muita confusão em pessoas que não têm o Sampradaya Pramanam, e ele diz, Nacha, ele falou na outra, Mastani Bhutani, tudo existe em mim. Foi a primeira frase que ele falou. Nessa, a primeira frase é Nacha Mastani Bhutani. Todos os seres, todos os elementos não existem em mim. Não existem em mim. Né? Falou o oposto do que ele acabou de dizer. Esse é o entendimento raso. Né? Todos os seres e todas as coisas não existem em mim. Aí ele fala Pashyame Yoga. Pashyame significa mas, olha, compreenda, entenda essa yoga. Yoga aqui significa essa conexão, essa relação entre Jagat e eu. Vamos olhar, o que ele está dizendo para Arjuna? Vamos olhar mais profundamente para essa relação entre esse Jagat, incluindo o seu corpo e a sua mente, Arjuna, esse Jagat e eu. Vamos olhar para essa relação, yoga, essa conexão. E qual é essa? Qual é a conexão? Qual é a relação entre esse Jagat e eu? É uma relação de causa e efeito. Eu sou a causa desse universo. Eu sou a causa, e toda relação de causa e efeito, o efeito depende da causa. E a causa, ela é independente do efeito.
Então, repetindo, em toda relação de causa e efeito, por exemplo, nesse pote, a causa é a argila e o efeito é o pote. Nessa relação entre pote e argila, a argila, a causa, ela é independente do pote. Ela existe independentemente do pote. Se esse pote quebrar, a argila continua existindo. Mas o efeito, que é o pote, ele tem uma existência que depende da causa argila. Krishna diz, eu sou a causa de todo esse Jagat. Todo esse Jagat, que é o efeito, depende de mim, existe em mim. Ele falou no verso passado, ele existe em mim. Mas eu, que sou a causa, existo independentemente. Ele falou isso no último verso. Eu existo independentemente. Se olharmos mais profundamente para isso, do ponto de vista do efeito, existe, é um fato essa relação que eu acabei de falar. Do ponto de vista do efeito, dessa realidade empírica, essa realidade experiencial. Do ponto de vista do Jagat, essa relação é uma verdade. Mas do ponto de vista da causa, essa relação não existe. Ela não existe. Porque sob o ponto de vista da causa, se a gente for olhar para a causa somente, não tem efeito. Não tem efeito. Porque o efeito nada mais é do que a própria causa numa forma diferente. O efeito nada mais é do que a própria causa numa forma diferente. O efeito é a argila. A argila é a causa. Se você olhar sob o ponto de vista da causa, somente da causa, que é a argila, não tem pote aqui. Só tem argila. Então, o que Krishna está dizendo nesse verso? Eu sou a causa de todo esse universo. Eu sustento todo esse Jagat. Mas, na verdade, não tem nenhum Jagat. O Jagat não existe em mim. Porque a única coisa que existe sou eu. Aí ele diz aqui, Aishwaryam. Aishwaryam é aquilo que pertence a Ishvara. Então, todo esse universo nada mais é do que Ishvara. Todos esses nomes, formas e funções nada mais é do que Ishvara nessa forma. Ishvara na forma de Bia. Ishvara na forma de Fernando, de Francisco. Ishvara na forma de Mica. Ishvara na forma de Alê. Ishvara na forma de Nathalie. Somente Ishvara. Não tem nada além de Ishvara, que é Brahma, que é Satchit Ananda. Então, por isso que nesse verso ele começa falando nenhum bhutas, nenhum Jagat realmente existe em mim. Na verdade, nenhum existe em mim, porque não existe nada além de mim. Existe somente Ishvara. Então ele disse esse verso, eu sustento, bhuta brnya, é isso, eu sustento esse universo. Mas como que eu sustento? Eu sustento sendo a única substância real, o único ser real, que na verdade todos sou eu, porque não existe nada além de Satchit Ananda, não existe nada além de Chaitanya Swarupaha. Todos os seres
são todos os bhutas, todas as coisas, tudo que existe, conhecido e desconhecido, todos os mundos, todos os lokas, nada mais é do que Satchit Anandaha, Chaitanyam ilimitada, que sou eu. Então ele fala, no final, Mamatma Bhuta Bhavanaha. Então, eu sou a única existência todas as coisas que existem. Na verdade, todas as coisas são somente atributos e nada mais é do que nomes, formas e funções. E sou eu. Tá? Então, a gente tem exemplos disso? Temos. A gente tem um exemplo, vários exemplos. A gente tem um exemplo, por exemplo, do sonho. Você é aquela que sustenta todo o universo que aparece no sonho. Todas as coisas, todos os bhutas, o espaço, a água, a terra, todos os elementos no universo do seu sonho existem em você. Você é aquele que sustenta, você é aquele você é aquele que cria, Shruti. Você é aquele que sustenta, Sthiti. E você é aquele onde o sonho se dissolve, Laya. Shrishti, Sthiti, Laya. Você é aquele que cria, sustenta e se dissolve em você. Porque o sonho nada mais é do que pensamentos que se manifestam em você, consciência. E eles existem em você, mas você não existe no sonho. E quando você analisa o sonho, não existe nada além do que Chaitanya. Nada. Não tem todas as pessoas, todas as coisas, todos os objetos. Tudo que tem ali, se você for analisar, não tem nada além de pensamento. E pensamento é consciência. Você sustenta, mas você é independente. E se o ponto de vista da consciência, do pensamento, não tem sonho nenhum. Não tem sonho nenhum. Ele não é real. É mithya. Aí vem a palavra extremamente, extremamente importante no Vedanta, que é mithya. Porque você não pode dizer que é não existente, porque você experiencia. Mas você não pode dizer que existe, porque não tem uma existência independente. Assim como o seu sonho, você não pode dizer que não existe, mas não tem uma existência independente dos seus pensamentos, que é Chaitanya. Você não pode dizer que o pote não existe, porque você experiencia, mas ele não tem uma existência separada da argila. É mithya. É diferentes ordens de realidade. Então, o Vedanta, ele faz você olhar para essas diferentes ordens de realidade. A realidade empírica, a realidade experiencial, que é uma realidade aparente. É só aparente. É aparente. Não tem uma realidade própria. E faz você ver a realidade absoluta. Aquilo que é real. A única coisa que é real. Sat. Sat significa isso. A única coisa que é real. Realmente real. Sat. Porque todo esse Jagat é experienciável? É. Mas não é. Tem uma realidade empírica. Você experiencia, mas é aparente. Aparente, tem uma realidade aparente. Ele não tem uma realidade própria. Nada mais é do que Chaitanya Swarupa. E quando você reconhece
como no começo da Gita, primeiro Krishna fala da realidade de Sat, a realidade de Atma, o seu próprio ser. Então ele fala da Swarupam, da essência do Diva. E agora ele está falando da essência do Jagat, Ishvara. Quando você reconhece que a essência do Diva e a essência de Ishvara é a mesma, igual, única e indivisível, sem partes, isso é moksha. Isso é moksha. Você vê que todo esse universo existe. Aí você pode dizer, todo esse universo existe em mim. Nada está separado de mim. E não existe nada além de mim. Somente aí você pode afirmar isso. Porque você não mais está se referindo ao ahamkara, ao nome, à forma, pessoa, personalidade. Você está falando da essência, do nome, da forma, da pessoa e realidade, da pessoa e personalidade. Está falando da essência, que é Chaitanyam. E Chaitanyam é você. Aí você pode afirmar, você é Krishna. Isso é moksha. Isso, reconhecer isso é moksha. É igual a onda reconhecendo que é água. O oceano e a onda é um e eles nada mais são do que água. É a moksha para a onda. Ela reconhece que ela não é individual, pequenininha, mortal. Que ela pode celebrar que todos os oceanos sou eu. Todos os oceanos sou eu. E nada mais é do que água. Na verdade, não tem oceano e não tem onda. Somente água. H2O. Sat Chit Ananda. Nada mais do que Sat Chit Ananda. E, claro, que podemos apreciar nomes, formas e funções. Celebrar nomes, formas e funções. Mas compreendendo que tem uma realidade aparente. Uma realidade aparente, não tem uma realidade absoluta. A realidade absoluta sou eu. Eu sou a realidade absoluta. Eu, Chaitanya Swarupa, sou aquele que sustenta, que cria, que manifesta, que sustenta. E quando esse universo se dissolver, quando o meu corpo voltar aos seus elementos, nada acontece comigo. A terra onde ele vai sou eu, todos os elementos para quais ele vai voltar, esse corpo e essa mente, todos os elementos para quais ele vai voltar sou eu, e eu sou eterno, pura existência. Existência que dá existência a todos os nomes, formas e funções. Existência é o substantivo. Essa sou eu. Essa é a minha natureza. E isso é moksha. Reconhecer isso é moksha. Liberdade, libertação de todo o sofrimento, libertação do samsara, libertação de achar, se identificar com o nome, a forma, pessoa, personalidade, os elementos que formam esse corpo físico, que é Jagat. Vem e vai, vem e vai, vem e vai. E não é destruído. Só manifesta-se, manifesta, manifesta e manifesta, manifesta e manifesta. E quando você reconhece a natureza de si, a natureza do universo como sendo Satchit Ananda, Chaitanya Swarupa, não tem mais próximo nascimento. Porque não tem ahankara, não tem essa noção. O que é o ahankara? É uma noção. É a noção dessa identidade que vem da autoignorância, de você projetar no eu, que é consciência ilimitada, as formas,
a forma do corpo, as limitações do corpo, as limitações da mente, as limitações da personalidade. Você projeta em você, que é ilimitado, todas essas noções. E o que você pode projetar em algo que é ilimitado e infinito? O que você pode projetar? Infinitas possibilidades. Tudo que você tiver, qualquer julgamento, qualquer noção, você pode projetar em algo que é infinito. E a pessoa faz, viu? E se acha muitas projeções, projeta, absolutamente. Por isso que chama-se Upadhi. Upadhi, o corpo e a mente, é um outro que a gente fala, esse complexo de corpo-mente, em sânscrito, a gente chama de Upadhi. Mas o que significa Upadhi? É aquilo que é projetado naquilo que está mais perto, Upa, né? Upadhi. Aquilo que está mais perto, está tão perto, o corpo, o Atma, é tão perto do corpo e da mente. Como que é tão perto? É a essência. É a essência. É igual eu falar, por exemplo, numa projeção, uma projeção de um holograma. Eu projeto ali a Bia. Vocês vão ter aula a Bia num holograma. Eu estou lá. Vocês ligam ali a maquininha, daqui a pouco vai ser assim, gente. Vocês vão ligar a maquininha, blum, aparece a Bia lá em pé, na mesa. Né? Então, eu estou lá na sua mesa, projetada nesse holograma, e aí eu falo, o meu corpo e a minha mente, ela é a luz projetada. Nada mais é do que luz, o corpo e a mente. Mas a luz não é o corpo e a mente. Então, sobre esse mesmo exemplo, o que essa pessoa reconhece é que o corpo e a mente é a Atma, por isso tão perto, É uma relação de que um é o outro. Quão perto é o pote da argila? Quão perto é o pote da argila? Muito perto, porque o pote é a argila. Quão perto é o corpo e a mente de Atma? Mais perto é impossível. O corpo e a mente é a Atma. A Atma não é o corpo e a mente. Mas o corpo e a mente é a Atma. Por isso, o Padre, eu projeto as formas, todas as qualidades que eu, inclusive, me julgo, né? Eu projeto as qualidades do corpo e da mente em Atma, que sou eu. Então, eu projeto o Padre, eu projeto naquilo que está mais perto de mim. E é infinitas projeções, porque eu estou projetando em algo, infinito, ilimitado. Então, eu posso projetar qualquer coisa. Mas posso ser bem criativo, e a maioria é. Muita criatividade na hora das projeções. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Vai projetando, que a Atma é infinita. Então você pode projetar absolutamente todas as coisas com a autoignorância. A autoignorância, porque eu não reconheço a minha real natureza, que é Atma, Chaitanya, ilimitada, aquilo que tudo permeia, eu não reconheço, e aí eu projeto todos os aspectos e atributos do corpo e da mente em mim. O meu corpo e minha mente são meus atributos, assim como todas as outras coisas, são os meus atributos. Mas não sou eu. Não sou eu. Não tem nenhuma realidade independente. É só aparente. E o que acontece com os julgamentos quando você reconhece a sua real natureza? Duas coisas acontecem na sua vida. Primeiro, porque é impossível se julgar. E fica impossível auto-julgamento.
Você é a pessoa mais livre em termos de preocupação, o que os outros vão pensar. Isso acaba. É inexistente. O que os outros vão pensar, a mínima é zero de preocupação. Outro aspecto é o autojulgamento. Não existe mais autojulgamento, é um sim incondicional para si mesmo. É assim que Ishvara é. Mesmo nas suas limitações, você consegue acomodar as suas limitações. Você consegue, porque você é ilimitada. Você reconhece a sua essência como ilimitada. Então você consegue acomodar todas as suas limitações. Você dá risada de si mesmo. Então você consegue acomodar as suas limitações, você celebra todas as suas qualidades, as qualidades dos outros, você celebra, você sabe que é a glória de Ishvara, é assim que Ishvara é. Não existe mais arrogância, é assim que Ishvara é. Essa é a glória de Ishvara, não sou eu. O eu Chaitanya. Na verdade sou eu, é a minha glória. Mas não sou eu naquele sentido de arrancar. Isso é assim que Ishvara é. Então a arrogância vai por água abaixo. Não tem arrogância. Todos os seres é Ishvara e todos sou eu. Não tem mais competição. Não tem mais comparação. Não existe comparação. Existe, você está celebrando as qualidades das outras pessoas. Não existe mais inveja, não existe mais ciúmes. Tudo isso desaparece. E você se torna uma pessoa livre. Livre para ser o que você é, celebrar todas as suas qualidades e entendendo que você não tem qualidades. Que você é Shuddha Chaitanyam. Shuddha é aquilo que não tem atributos. É isso que Krishna falou nesse verso. Eu não tenho atributos. Só tem Brahman. É só Chaitanyam, pura e cristalina. Da mesma maneira, como eu falei do holograma, não tem nenhum holograma, não tem nenhum nada ali, só tem pura luz. Pura luz. E o holograma é aparente. Existe sustentar, surge da luz, é sustentado pela luz, e quando o holograma se dissolve, só tem luz. Voltando para Chaitanya, só tem Shuddha Chaitanya. Onde esse universo surge, é sustentado e vai para o imanifesto, onde ele novamente se manifesta, é sustentado e manifesto. E você é Shuddha Chaitanya. Essa é a realidade do Diva e de Ishvara, e não tem dois, só tem um único ser sem um segundo. Ekam, Nityam, Kevalam. Tá? E essa é por isso que não existe contradição. Não existe contradição. É só o ângulo aonde você está olhando. Se você está olhando para aquele ângulo do Jagat, a realidade empírica, a realidade experiencial, ou se você está olhando para a realidade absoluta. Nessas diferentes ordens de realidade, é aí que ele vai falar esses dois versos. Mas não existe contradição. O que tem que existir é uma compreensão. Por isso que ele fala para Arjuna, Pashyam, você olha comigo atentamente para isso. Essa relação entre o Jagat e eu. Eu como Brahman. Eu como Chaitanya Swarupa. Eu como Satchit Ananda. E entenda essa relação. A relação entre o Jagat e a sua essência. Seu único substrato, a sua única realidade. Que é pura existência, que é Chaitanya. Então, no próximo verso a gente vê um pouquinho mais, e ele continua falando um pouco, vai aprofundando um pouco essa visão. Hari Om. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate
Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Guru Bhyo Namah. Hari Om. Sadguru Sharanam.